Tá vendo? Iniciou sem travar. Aí, viu? Então a gente vai começar aqui, continuando o estudo para finalizar, se Deus quiser, Revista Espírita, ano 3, março de 1860, estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Enquanto a vermelha aqui tá gravando, se vocês viram que parou é porque travou. O Dr. Calvier. Começa para nós, Paulo, fazendo favor. Pergunta 58. Depois da última resposta do Sr. Vignal, o médium que servia de intérprete a Charles Dupont escreveu espontaneamente: reconhecem-se esses espíritos, os dos loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem terem uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Assinado Calvier. Então vamos lá. Calvier é um espírito, provavelmente um benfeitor, né, que utilizou do mesmo médium que estava incorporando, né, ou escrevendo a mensagem do Charles Dupont, né? E o Vignal tinha outro médium sendo intérprete dele, né? Porque o Vignal estava em espírito, né, comunicando, né? Então o Dr. Calvier, ele explicando um outro ponto que o Vignal não tinha falado, que o espírito, porque pensa, quando às vezes a gente está muito conturbado, parece que a gente sente nossa cabeça girar, né? Fica meio muita informação, fica meio tonto, né? O espírito, vamos pensar assim, porque no espírito o olho, por exemplo, ele não está fixado num ponto, então o espírito enxerga melhor, ouve melhor. Então também as reações que acontecem no espírito são mais intensas. Então quando ele sente girar, né, ele mesmo gira, porque é a energia, né, porque a gente pensa enquanto encarnado, nosso pensamento influencia, a gente é influenciado. Só que como a gente tem o corpo é como se fosse um abafador, né? Até a gente sentir a influência, pode demorar um pouquinho. E a influência, ela tem uma aparência física, né? Agora, como espírito desencarnado, o que a gente pensa, a energia já age direto no perispírito e o perispírito acompanha, né? Nossa. Tem espíritos no candomblé que são assim, né? Gostam de girar. Então. Na Umbanda, quer dizer. Na Umbanda? Na Umbanda. Porque na Umbanda, nas reuniões que incorpora todo tipo de espírito, né? Espírito bom, espírito mais vinculado à matéria, espírito muito atrasado, né? Então isso é normal. Mas ele forneceu uma explicação disso aí, né? Olha lá. Esses espíritos dos loucos, por sua chegada entre nós, reconhece-se, né? Pois giram em todos os sentidos, sem ter uma ideia firme nem de Deus nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Aí com o ambiente, se o ambiente for bom, ele vai conseguindo firmar e para de girar, entendeu? É interessante isso, porque entendeu? O que o espírito pensa, ele não tem uma firmeza nas convicções, por exemplo. Então, as suas ideias são muito agitadas, né? Vai de um lado para o outro. Então, isso reage nele. Então, o próprio perispírito fica girando, assim, vamos dizer assim. Mas não é que gira o tempo inteiro, mas nesses momentos, as ideias, as conexões. nesse momento, por exemplo, que ele chega, é o momento que às vezes acontece isso, porque tem um choque também de ambiente, né? Tem um monte eu fiquei admirada porque eu nunca ouvi isso em outros livros, entendeu?
Porque se for pensar, todos os espíritos necessitados estão descontrolados ainda. Não tem esse controle, né? Esse equilíbrio. Mas aqui ele tá colocando uma classe especial, os dos loucos. Os espíritos loucos é aquele espírito que está numa situação mais difícil, igual o Charles do Ponte. Ele está se recuperando de 200 anos que ele ficou preso de um assassinato, então a situação dele era extremamente... Então, os espíritos que estão nessa condição dos loucos, ele fica girando porque... O que é a loucura? A loucura é você estar exatamente nessa... Você não consegue firmar o pensamento, você não consegue ter um raciocínio, né, uma linha de raciocínio, não tem equilíbrio nenhum. Então, o estado de loucura espiritual, como não tem essa constância, o próprio espírito fica desnorteado. Então, não é todo mundo. Tem espíritos imperfeitos que estão numa situação que não é de loucura, né? Então mas é uma informação interessante. Inclusive na Revista Espírita tem muita informação que não está no Livro dos Médiuns, nenhuma das obras básicas, e que é riquíssimo. É riquíssimo. Inclusive tem coisas que o próprio Chico Sendo Kardec desenvolveu nas suas obras, que foi justamente dando continuidade em assuntos da Revista Espírita que não tinham sido tão desenvolvidos por Kardec. Por isso que os benfeitores dele falavam: olha, sua missão não terminou, você ainda precisa completar a sua missão de codificação do Espiritismo numa outra existência, ainda tendo que aplicar. Foi exatamente o que o Chico fez. Até porque antes do Kardec desencarnar, ele estava organizando novas anotações dele para publicar, né? Não só novas anotações, mas também novos projetos, livraria, tinha várias coisas que ele queria fazer para poder concluir. Mas aí os próprios espíritos falaram: você não vai concluir nessa existência, você vai precisar de outra. E nessa outra você vai precisar aplicar também, não é só desenvolver a base, porque você vai desenvolver a base e vai mostrar que é possível, vai aplicar tudo aquilo. E foi exatamente o que o Chico fez. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo a ligação de Kardec com o Chico e a continuidade. Porque Chico fez exatamente isso. Ele fez as obras que precisava para completar o ensinamento de Kardec e a obra espírita ficar completa, as bases, e aplicou. Cartas para mães necessitadas, caridade a vida inteira, constante. Então, assim, ele não só completou os livros, como aplicou, né? Exemplo, depois de Jesus, só o Chico mesmo. O tanto de exemplo que ele deu, né? E ele conseguiu, em 92 anos de vida, fazer tudo isso. Não é fácil, né? Não é fácil. Porque ele dizia que os filhos dele eram os livros, né? Porque uma pessoa, para ele fazer uma das coisas que ele fez, ou os livros, ou porque ele fez mais de 400 obras. Então, um espírito, para fazer uma dessas partes, já gastaria uma existência inteira, e para ficar bom seria complexo para conseguir cumprir de uma forma com dedicação, com sacrifício, né? E ele conseguiu duas partes numa existência só. É impressionante. E ainda ele conseguiu trabalhar profissionalmente e se aposentar. Porque ele queria mostrar também o seguinte: ser médium não é abdicar da vida humana e ficar vivendo só pela mediunidade, não. Ser médium, a gente tem que desenvolver a mediunidade, mas também tem que viver a vida humana. Infelizmente alguns fazem, né? Utiliza da mediunidade como trabalho. Como sobrevivência, né? Que é o maior percalço, a maior prova para o médium é essa. Uma das coisas que eu sempre tive certeza que eu ia também desenvolver no kardecismo é por causa disso, porque todo mundo que me conhecia falava assim: não, trabalha com isso e aquilo, por causa da época que a minha mediunidade começou a aparecer, né?
Mas eu falo, não, gente, o que eu sinto é de graça, não é nada que ser cobrado. Tipo, o que eu tenho não é meu, eu tô aqui, mas não é meu, eu tô aqui só pra servir. Sendo um canal, né? É. Que é justamente o que Jesus falou. Lá atrás, já naquela época, Jesus ensinou tudo. A gente tem que ter a noção seguinte: o maior modelo, o maior exemplo de lições e de aplicação é Jesus. Então ele falou sobre tudo, só que ele, na época que ele estava, ele teve que falar de forma figurada, não tinha outra forma. Então lá atrás Jesus falou: dai de graça o que de graça recebeste. Ele estava falando da mediunidade mesmo, os dons espirituais, porque a gente recebe os dons espirituais, a gente recebe até o conhecimento espírita, faz parte também, porque a gente recebe o conhecimento espírita de graça. Sim. Então a gente precisa também, se a gente for dar o conhecimento espírita, de graça. Então Jesus já estava se referindo a tudo isso. E aí, só que não tinha como ele desenvolver, explicar mais isso. Tinha que ficar daquela forma figurada. Ele conseguia explicar para os apóstolos. Ele explicava claramente para os apóstolos. Só que para a massa não tinha como. Não tinha jeito, né? Então ele fez o máximo, né? Ele trouxe todos os ensinamentos e trouxe toda a prática. Aí precisou vir Kardec Chico para explicar toda a parte que Jesus ensinou e para mostrar que tem como praticar tudo que Jesus ensinou. É um verdadeiro discípulo, né? E o Espírito da Verdade, ele é o responsável do ensinamento dos Espíritos de forma espiritual, e ele vai reencarnar. Porque ele vai reencarnar porque uma coisa que não tinha como o Chico fazer, porque ele precisava construir a base do Espiritismo, era fazer com que o Espiritismo unisse o mundo inteiro. Então essa é a missão do Espírito da Verdade. Ele reencarna, e aí a última parte da transição, quando chegar em 2057, então ou ele está reencarnando agora, ou ele já está com uns 15 anos, 20 anos, porque essa é a missão dele. Quando chegar no final da regeneração, no final da transição, no início da regeneração, o Espírito da Verdade já tem que estar, porque lá na Revista Espírita, a mensagem, os Messias do Espiritismo, fala justamente sobre isso. Que vem um Messias que nem todo Messias é Jesus. Né? O Messias é um missionário. Então vai vir um grande Messias, um representante de Jesus, que é o Espírito da Verdade. Então ele vem para fazer o quê? Para unir, fazer com que todas as religiões se deem as mãos, unir todas as pessoas, e vai usar o Espiritismo para que as outras religiões cheguem no Espiritismo. Entendeu? E aí vai fazer todas se unirem para a humanidade conseguir chegar na regeneração de uma forma transformada. Entendeu? Que essa é a parte da aplicação para a regeneração. Por quê? Porque o Espírito da Verdade, ele é o precursor. Ele é o João Batista. Da mesma forma que ele... Jesus já falou na época já que quem vai vir, que quem viria antes dele era o precursor, né? Que era Elias, que as pessoas não reconheceram, né? E que ele é o Elias que há de vir. Então quer dizer que ele viria depois também, para ser o precursor de novo. Porque Jesus não viria, não tem o advento de Jesus final para fazer a separação. Porque as outras religiões acham que seria Jesus aparecendo fisicamente ou reencarnando, né? Jesus vai vir de novo, mas não é em espírito. O que é essa vinda de Jesus? A segunda vinda. Hã? Não, tô lembrando do livro dos Exilados, falam algumas partes assim do livro A Caminho da Luz, eu acho. É na Caminho da Luz. Eu li isso recentemente, mas no livro. E o segundo advento de Jesus é o advento espiritual, em que ele finaliza a separação do joio de trigo. Só que antes dessa vinda final, que Jesus finalmente só fica aqui quem realmente merecer, o João Batista vem de novo precursor, encarnado,
para poder preparar, que é justamente a parte final do livro Apocalipse, de João Evangelista, fala justamente sobre isso. Aí ele vem antes para preparar e depois faz a separação do joio. Vem antes para preparar, então em 2057, que ele já vai estar chance, né? Já vai estar aqui, já preparando. 2057 é quando finaliza tudo. É quando já é a separação do joio e do trigo. Já é a separação final, porque a regeneração, né? Regeneração. Então ele tá para encarnar já, então. É isso que ele falou. Ou já está reencarnado com 10, 15 anos de idade. Entendeu? 20. O Emmanuel não está aqui no Brasil, já está com 22 anos. Para atuar na área da educação e para poder... Então, gente, o Brasil, o mundo, não está desamparado e nem em mãos ruins. Tudo que acontece agora já é separação. Porque agora essas pessoas que fazem o mal, por exemplo, tá dando asa para eles. E eles já estão marcados porque eles já vão ser degradados, essas pessoas. Entendi. Essas pessoas que estão fazendo mal agora, estão fazendo pela última vez. Graças a Deus. Então, elas já está ocorrendo a separação. Já está ocorrendo a separação. O Espírito de Verdade vem fazendo já essa união das pessoas, porque é uma coisa paralela, entendeu? A crise, a transformação junto com a renovação. Vem junto assim, ó, acontecendo. O Emmanuel atuando mais no Brasil, na educação do Brasil, porque a missão do Emmanuel é no Brasil, né? E o Espírito de Verdade ninguém sabe. Inclusive na mensagem fala, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde ele vai estar. Ninguém sabe onde ele vai surgir. Mas quando ele começar, vão saber quem ele é. Todo mundo vai saber pela grandeza e pela vibração, né? Então a gente não está desamparado. E quando fala lá no Apocalipse da Nova Jerusalém, você falou, é o Brasil. É o Brasil. Porque não foi transplantado a árvore para o Brasil. Então, quando a Nova Jerusalém ser libertada, eu até arrepio quando eu falo disso. O que é Nova Jerusalém ser libertada? Quando o Brasil se reconhecer. Né, quando o Brasil realmente mostrar que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, quando a Jerusalém estiver libertada, que aí vai coincidir com 2057, é quando a gente inicia a regeneração. É muito profundo isso tudo. Então, o Emmanuel já com 22 anos, eu acredito que como o Emmanuel está com 22 anos e ele vai atuar na parte da educação, eu acredito, isso aí já é uma opinião minha. Que o Espírito de Verdade deve estar também com uns 10, 15 anos para poder ter o tempo até a transição, até o final, a regeneração, 2057, né? De atividade, né? Ter essa... Porque normalmente os missionários eles começam cedo, né? Começam cedo. Então de criança então, que tá tendo aí também, né? Pra ser essa estrutura base também, né? Pra estar na mesma faixa etária ali junto. Tem muitos adolescentes. Até porque depois do ano 2000 só reencarna na Terra os espíritos que já não são tão endividados. Lembra que a gente estudou que no período de regeneração ainda tem expiação? Ainda tem certas dívidas? Tem. Só que os espíritos endividados que estão focados no mal, os espíritos que estão que ainda são renitentes, revoltados, rebeldes, que estão ainda com maior pensamento voltado para o mal, esses não reencarnam aqui mais não. No ano 2000 fechou a porta. E a gente pode ver que vamos dizer assim, as pessoas que ainda causam mal, assim, são mais pessoas mais velhas, né? A gente pode ver assim, que a maioria das pessoas que ainda
não são pessoas novinhas, jovens, né? São pessoas acima de 40 anos. E pessoas acima de 40 anos são da década de 80, 70, 60, que é a época quando Jesus liberou, né? As portas. Sabe, Roberto, a gente fica assim pensando, nossa, como eu queria ter a oportunidade de encontrar um espírito superior assim, tão próximo, numa encarnação, né? Pensando, se eu fosse professora, imagina ser professora de Então, mas o negócio é que Deus é tão maravilhoso que Ele sabe o momento certo. Por quê? A gente, quando às vezes recebe uma comunicação da espiritualidade, a gente já, às vezes, aquilo ali é tão intenso que você acha que já não é merecedor daquilo, te dá uma tristeza. Eu tô querendo dizer, igual no livro que eu já citei aqui, quando ele ia entrar na porta lá, que ele começou a falar que ele não merecia entrar, porque ele era um assassino. Ele estava lá passando pelo umbral e estava entrando no plano. Uhum. Então, esses momentos que a gente tem assim, sabe? Que a gente acha assim, nossa, eu não mereço, e cai em prantos. E várias situações, igual o outro espírito ali do último, voltei. Jacob. Ele também, Jacob, na hora que o espírito foi aparecendo para eles, ele se ajoelhou e começou a chorar, falando que ele também não merecia, entendeu? É isso que às vezes já aconteceu comigo, de receber uma comunicação e pode até ser do espírito, né, desencarnado também, e começar a sentir, foi tão bonito, foi tão intenso, que logo em seguida eu começo a chorar e ficar triste. Mas aí, peraí, calma que tem duas pode coisas. Ser também Não, tem duas coisas. Lembra no êxtase, quando a gente vai para uma região muito mais bonita e a gente não quer voltar? Eu lembro. Sim. Então, e a melancolia, que a gente quer voltar para o mundo espiritual, aquela mensagem do Evangelho. A gente sente uma tristeza, a gente quer voltar, que a gente sente vontade de voltar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Uhum. Então, quando a gente tem um contato com o espírito que a gente sente bem, que a gente tem afinidade, que às vezes não precisa nem ser tão elevado, é um espírito bom, que a gente tem afinidade, a gente vai sentir bem. E às vezes a tristeza pode ser essa volta. Não quer dizer que se considera não merecedor, quer dizer só porque a tristeza de ter que voltar para a matéria, né? Para voltar para o dia a dia. Então, nem sempre chorar é negativo. Positivo, sentimentos de, né, você está sentindo, né? Então você não tem que se martirizar e se culpar por isso, entendeu? Aí que vem o equilíbrio. A gente não pode se vislumbrar e envaidecer, eu sou bom demais, eu recebo, e nem pode também achar o seguinte, não sou merecedor e sou muito pequeno e ficar desanimado por causa disso, triste. A gente tem que ter o equilíbrio. Por quê? Porque a gente também precisa confiar na gente mesmo. O que a gente tem que focar é que a gente não pode ser vaidoso por conta disso. Por isso que os espíritos superiores, eles preferem incorporar, preferem comunicar pelas pessoas mais simples, mais humildes. Então, entendeu o que eu estou querendo te dizer? Que se a gente recebe a comunicação, é porque, mesmo que seja por misericórdia do Espírito benfeitor, teve permissão. Se teve permissão é porque isso é bom para nós. A gente só não, repetindo, a gente só não pode envaidecer, achar que a gente é bom demais por causa disso. Mas isso é natural, Andrés, porque da mesma forma que a gente tem o dever de ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda, né? Aqueles que estão abaixo da gente, os que estão à frente, eles também sentem o dever e a obrigação de ajudar a gente. Está atrás deles.
Por isso, e eles se sentem bem ajudando a gente. Por isso que eles ajudam. E não tem nada de errado nisso. Porque é justamente com essa troca que a gente evolui. Por isso que a Terra recebeu seres mais elevados, que não eram evoluídos, que eram inteligentes, capela. Aí esses seres acabaram acelerando o desenvolvimento. Então essa troca sempre existe. Seres ajudando os que estão um pouquinho mais abaixo e seres acima ajudando nós. Porque com essa troca a gente vai melhorando. Porque se não fosse isso, a gente a gente ia ficar muito tempo parado. Então a nossa atitude melhor quando acontecer uma coisa assim, que a gente está sujeito a acontecer, porque é necessário a gente agradecer muito. E aí nesse agradecimento a gente pode emocionar, não tem problema nenhum. Emocionar, agradecer, louvar. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Como eu sou feliz, porque aí a gente vai também entendendo a grandeza de Deus, né? Com isso. Acho que deu tempo para tranquilizar. Então tá bom. Mas o desenvolvimento da mediunidade, ela não é fácil mesmo não. E precisa de uma coisa nossa: boa vontade, perseverança, humildade. 3, 4, disciplina. Se a gente tiver esses 4, a gente não tem como a gente cair nas armadilhas, entendeu? Só que a gente tem que ser fiel a isso. Então a gente tá no caminho, né? A gente tem que... Não pode desanimar também. A gente não pode desanimar, sabe? Só porque a gente tá numa condição ainda que a gente... que não é a que a gente gostaria, né? Que às vezes a gente pensa assim que é uma situação que a gente poderia estar melhor. A gente não ficar desanimado por causa disso. Porque se a gente tem fé em Deus, e se a gente fica tranquilo isso passa rápido. Justamente, eu recebi essa mensagem hoje, que eu achei interessante e que eu acho bom a gente compartilhar. Foi o nosso amigo Lucas Fialho que compartilhou. Que é uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 11. Fala o seguinte, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Adolfo, bispo de Alger, né? Marmã, de 1861. Então é isso. É a gente manter a firmeza no propósito. Errar, a gente vai. É natural, porque a gente tem uma série de desafios, imperfeições. Só que a gente não desanimar com isso. Basicamente é confiança em Deus e confiança na gente mesmo. A gente vai chegar no destino, não vai? Só que a gente tem que ter a nossa boa vontade, né? A gente tem que ter o nosso ânimo firme. Então vamos lá. Como ninguém tivesse pensado em chamar esse espírito, o Sr. Billiot pergunta se não seria o Dr. Calvier de Marsella, de quem a autora foi aluna. Resposta: sim, sou eu, morto há 1 ano e meio. Capaz que Marseille vai lá para a página de Marseille, só para falar da cidade de Marseille. Então o espírito não tinha se identificado, né? Depois que perguntaram que ele se identificou, né? Observação: o Sr. Billiot reconhece a assinatura como sendo do Dr. Calvier.
Mais tarde, pôde-se compará-la com a assinatura original e constatar a perfeita semelhança de escrita e de rúbrica. Bom, que eles confirmaram, né? E o Chico Xavier tinha essa capacidade, né, na sua mediunidade, as cartas que ele escrevia, todas, ou a grande maioria, Mudava. letra idêntica, a do comunicante, a assinatura. Eu não então, sei quem fez a da minha avó, que foi há quase 20 anos atrás, mas minha assinatura idêntica dela também. E não pedi, ela mandou a carta e depois conseguiram achar os meus pais. E não são todos os médios que conseguem, né? Não. Porque tem vários tipos de mediunidade, psicografia, né? Então, mas com o tempo, né, o que o médium vai se desenvolvendo moralmente, aí aquela questão do filtro, né, ele passa a ser um filtro mais cristalino, e aí ele passa a ser o que é o médium quase perfeito, médium bom? É aquele que consegue manifestar a personalidade do espírito quase como se fosse o espírito direto, ele mesmo, sem interferência dele mesmo. Um achismo, né, uma opinião, que antigamente também o kardecismo precisava se firmar muito, né, precisava trazer uma verdade através daquela apresentação, e às vezes a assinatura era para confirmar as pessoas incrédulas, né, também. Mas depois a gente vai ver dessa questão do bom médium, vai falar no livro dos médiuns mesmo, que fala justamente sobre isso, sobre a questão da mediunidade ser cristalina. É normal, a gente vai melhorando a nossa mediunidade, nosso aparelho vai ficando cada vez mais cristalino, e aí o espírito consegue passar a personalidade dele. Esse médium aí, provavelmente não, né? Certeza. Pela semelhança, né? Era um bom médium, porque ele conseguia. Mas realmente, na codificação precisava mais de fenômenos para poder ser os fatos comprovatórios, né? Para poder criar essa base científica, né? Pergunta 59. Ao Sr. Calvier: aqui devemos a honra de vossa visita inesperada? Resposta: não é a primeira vez que venho entre vós. Hoje achei uma ocasião favorável para me comunicar e aproveitei. Outro ponto importante, por exemplo, o Chico falava, né? A organização, o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá, né? Então, eles evocavam, na época, por causa que tinha a codificação, que tinha que ser feito, você falou. Mas só que também, se não tivesse permissão, de lá não tinha. O espírito não vinha. Então, a organização é espiritual. Por isso que nas reuniões que tem psicografia, as pessoas vêm, trazem o nome, é importante trazer, né, para mostrar a vontade de comunicar, só que é a espiritualidade que organiza. Então tem fila de espíritos que vão se comunicar, né? Tem toda uma organização. Na desobsessão também tem a fila, organização plena. E nesse caso, ele está mostrando, porque às vezes eles pensavam assim, o espírito só está presente quando ele comunica. Não, tem um monte de espírito presente que não comunica, mas que está presente. É exatamente isso que ele falou. Ele estava presente, só que dessa vez ele aproveitou a ocasião favorável, permissão, né? E ele aproveitou essa permissão e comunicou, né? Então tem essa... 60. Vedes vosso confrade, Dr. Vignal, que aqui se acha em espírito? Resposta: sim, eu vejo. Como reconheceis que ele ainda está vivo? Por seu envoltório, menos transparente que o nosso. A resposta mesmo da anterior, né? Esta resposta concorda com o que Charles Dupont acaba de dar. E nos pareceram ultrapassar o alcance de sua inteligência. Fostes vós quem lhes tereis ditado? Resposta: eu podia perfeitamente influenciá-lo, visto estar aqui. Podia, né? Quer dizer que ele não influenciou, né? Quer dizer porque o espírito viu. É porque era visível. O espírito consegue ver essa diferença, né?
é menos transparente, quer dizer, um pouquinho mais opaco, né? Em que estado vos encontrais como espírito? Resposta: ainda não reencarnei. Porque podia ser um espírito e uma pessoa viva, né? E, embora sendo espírito adiantado, estava longe de crer na Terra ao que chamais de espiritualismo. É preciso que faça minha educação aqui, onde me acho, mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Bom, o espírito ele sabe exatamente a posição que ele se encontra, né? Então, ele está falando de ser um espírito adiantado, é muito genérico, né? Não dá para saber em que parte que ele é adiantado, né? Mas é mais para dizer que ele não é um espírito primitivo, atrasado, né? Tem mais chance de escolhas, assim. Já é um espírito mais consciente, né? Então, já é um espírito bom, né? Pelo que a gente percebe, né? Então, só que você vê que a pessoa, não é porque a pessoa não acredita na espiritualidade que ela não seja elevada, porque ela pode ser evoluída no aspecto da bondade. Sim. Né? Então, na Terra, ele não crê, ele não tinha essa crença no espiritualismo, né? Depois que ele foi percebendo, né? E até rápido, porque um homem sobreveio de repente, porque os espíritos aprendem muito mais rápido, né? Porque a gente tem muito mais capacidade, então em uma semana, um mês a gente aprende equivalente a 5 anos. É coisa assim absurda. E provavelmente, como ele fala que sobreveio de repente, quer dizer que ele já tinha provavelmente uma base, só que ele não acessou ela enquanto ele estava encarnado, provavelmente. Porque sobrevém de repente quer dizer que alguma coisa ele já tinha, né? Porque quando você reencarna, aquilo ali vai tudo pro subconsciente, né? A gente esquece, vem como facilidade, vem como algum tipo de intuição. Só que nem tudo vem, né? Tem coisas que ficam adormecidas. Até porque cada encarnação a gente tem uma evolução diferente. Tem um foco, né? Exatamente. Pergunta 64. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo Sr. Vignal e pediremos a gentileza da resposta. Cada um de seu lado, com auxílio de vossos intérpretes particulares. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e do homem? Olha que interessante. Que está mostrando, tinha 2 médiuns, né, os intérpretes. O médium que estava possibilitando o Calvier e o médium que estava possibilitando a comunicação do Vignal. Aí eles fizeram a mesma pergunta para os 2 responderem. Né, cada um com a sua, porque um está encarnado e o outro está desencarnado. E cada um vai dar as suas impressões. É interessante esses estudos que eles faziam, né? Resposta: não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. Resposta do Sr. Calvier: o espírito do homem é chamado ao maior aperfeiçoamento que os dos animais. A diferença é sensível, uma vez que nestes últimos não existe senão em estado de instinto. Mais tarde, o instinto pode aperfeiçoar-se. Aí vem o livro Evolução em 2 Mundos. Olha pra você ver como que o Chico desenvolve essa questão. O livro Evolução em 2 Mundos desenvolve assim de uma forma espetacular essa questão dos animais, da evolução dos animais até chegar no homem, né? Porque os animais, eles têm o instinto. E nesse instinto, nesse estado de consciência, sua vibração que ele emite, seu pensamento é fragmentário.
Já como homem, nosso pensamento é contínuo. Então, como é fragmentado o pensamento, ele ainda não tem consciência de si mesmo, consciência de Deus. Então, não despertou isso ainda. Então, o princípio inteligente está numa fase ainda, uma fase abaixo. Então, quando se chega no homem, começa a desenvolver essa consciência de si mesmo, esse pensamento lógico, todas essas coisas que diferem o homem do animal, né? Pergunta 65. Ele pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? Resposta: pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. É a evolução natural, né? Átomo, mineral, vegetal, animal, homem, anjo. Aí o Chico falava, diferença do animal para o homem é a mesma diferença do homem para o anjo. Entendeu? A distância de evolução que a gente está. Então a gente está longe ainda, né, da perfeição, né, da pureza. Só para a gente entender, porque do átomo até o homem, a gente demorou 1,5 bilhões de anos para a gente chegar, né? Mas do animal para o homem foi menos, né? Então quer dizer que a gente vai precisar de 1,5 bilhões de anos para chegar na angelitude. Vai ser menos. 1,5 bilhões. Não vai precisar disso tudo. Porque do animal para o homem foi menos, né? Do animal para o homem foi menos. Do animal pro homem foi menos por causa dessa intervenção que teve também, senão duraria muito mais tempo, né? Qual intervenção? Dos exilados de Capela. Não, mas aí dos exilados de Capela já foi direto no homem, né? O homem primitivo pro homem... Mas também foi um salto muito gigante que eu tava vendo no livro, senão ia demorar muito mais tempo. A evolução dos animais, né? Existe aquele filo, né? Dos animais... Que aí, por exemplo, quando chegou nos dinossauros, que eles eram enormes, eles tiveram que cortar, por isso que eles foram extintos. Tiveram que cortar, porque não dava para evoluir mais nesse filo. Aí teve que cortar e teve que ir por outro caminho de evolução, né? Mas quando o pessoal de Capela chegou, claro que quando renova por exemplo, primitivo para provas e expiações, a renovação é geral, né? Renova em todos os quesitos, né? Para acompanhar. Mas foi sobretudo no homem, né? Porque o homem, pro espírito de Capela poder reencarnar, ele teve que... Porque já existiu o homem na Terra, né? O que eu vi é que não foi encontrado até hoje uma carcaça que comprove a evolução natural do homem até o homem de hoje. Então que teve um salto. Esse salto é o povo de Capela. É o povo de Capela e que aí teve no mundo espiritual essa mudança do corpo físico, isso, né? Usando cirurgias espirituais para poder adequar. Mas por isso que eu tô falando que adiantou um pouco, porque se fosse para depender com certeza, ia demorar muito mais com certeza, tempo. Porque por exemplo, do animal para o homem, para o macaco para o homem, por exemplo, teve que fazer cirurgias no perispírito para ele poder nascer na primeira encarnação como homem das cavernas. Então, tanto é que as primeiras encarnações de homem das cavernas, o pensamento ainda era fragmentário, não era contínuo. Aí, com o tempo, ele vai conseguindo ter essa noção da consciência de si mesmo, a noção de Deus, da espiritualidade, vai começando a entender o ambiente, né, que o rodeia, né? Aí essa evolução é interessante, porque é milhões de anos, né, que vai tendo essa... Mas aí o povo de Capela, para poder adaptar ao perispírito dos que já tinham aqui, porque era Neandertal, entendeu? Era um homem ainda muito atrasado. O próprio Homo sapiens ainda era atrasado para poder adequar ao perispírito das pessoas de Capela. Então eles também tiveram que passar por adaptações no perispírito, e o perispírito
os moldes, né, de corpo daqui também tiveram que passar por adaptações para conseguir reencarnar Então, mas uma pessoa de Capela. O povo de Capela não veio na época dos egípcios? Não. Foi bem antes? 40 mil anos. Antes? Já veio antes, porque os originários da Terra eram os amarelos, vamos dizer assim, os chineses, mongóis e tal, e o negro. Era um povo da Terra mesmo, esses dois. Né, as duas que já tinha aqui. Então, 40 mil anos começou a vir o pessoal de Capela e começou a modificar. E aí eles são os primeiros que vieram, se eu não me engano, é no Rio Indo, a região do Vale do Indo, lá na Índia ali, ó, Vale do Indo. Que aí começa a surgir a raça ariana, que é do povo de Capela. Por isso que aquele negócio do Hitler, a raça ariana pura, vem lá desse negócio. De Capela, de achar que a raça dele, que a raça dele, de Capela, era melhor do que as outras, entendeu? Isso aí é coisa espiritual, a coisa querer, sim, porque os arianos, porque assim, os primeiros povos de Capela, da Alemanha, então, porque é o seguinte, os arianos da origem de Capela. Porque o que acontece? Quando vieram, porque eles começaram a vir primeiro esporadicamente nesses 40 mil anos, não era em civilização específica. Começou a vir esporadicamente, começou a mudar esse genoma humano, começou a mudar espiritualmente tudo. Mas aí, quando chegou na época lá que você falou dos egípcios, que não era o primeiro, foi lá no Vale do Indo, com os hindus, com o povo dos Vedas, foi onde veio em massa o povo de Capela, que eram os arianos. Só que dentro desses arianos tinham várias características diferentes, subdivisões, que aí no final originou 4 povos. Quais são? Os egípcios, os hebreus, os indo-europeus, que são chamados arianos também, e agora me fugiu, egípcios, hebreus e o hindu, povo hindu. Então dividiu em 4. Por que dividiu em 4? Porque os que ficaram lá na Índia formou o povo hindu, porque começou nos Vedas, todo mundo, mesma coisa. Aí formou a civilização hindu, os que ficaram lá. Aí tem características positivas e negativas, porque são espíritos revoltados que vieram de Capela, então uns menos, outros mais. Por isso que no final formaram 4 nações, porque cada um com vantagens e desvantagens, com características positivas e negativas. Então, os que ficaram lá, hindus, aí eles foram migrando. Aí uns foram para o Egito, os egípcios, outros foram para pertinho ali, para Palestina, hebreus. E os outros os mais revoltados foram lá para a Europa, os indo-europeus. Só que qual que é a vantagem deles? Apesar deles serem extremamente brutos, não ter religião, ser os mais revoltados, eles foram os únicos que se misturaram com o povo originário da Terra. Essa é a grande... Entendi. Se espalharam, né? É porque os outros não misturaram. Os egípcios não misturaram, os hebreus não misturaram, os hindus não misturaram. Então essa é a grande... um grande crédito do povo da Europa foi o fato de se misturarem com as tribos originais que tinham ali na região. Isso tudo fala na Caminho da Luz, tá? Tô só repetindo o que tá na Caminho da Luz. Que isso? Eu achei que você tinha estudado história e tudo mais. Tinha que dar referência de 10 livros, né? Então, não, esse Caminho da Luz é um marco no espiritismo. Nossa, eu tenho que ler esse livro. Gente, eu tenho que ler. É um marco porque ele conta a história todinha. Nossa, gente. Aí... fazer um mapa. Na hora que eu estiver lendo esse livro, fazer um mapa. O Hitler, ele pega essa coisa que vinha lá do subconsciente deles, de que o povo ariano era superior,
Mas era. Quando eles chegaram, era superior ao povo que estava pode se ali. dizer que Hitler às vezes era lá de capela também? Era, mas ué. Ele tinha essa porque qual que é a característica das pessoas de capela, dos espíritos de capela? Evoluídos intelectualmente, muito inteligentes, só que revoltados. Você acha que não, né? Não, eu falei que eu não sou evoluído, não tenho inteligência. Ah, não. O próprio Chico falava que as pessoas que acreditavam em reencarnação não eram daqui da Terra. Não. A maioria de capela. Que não acreditava? Que acredita em reencarnação. É. E os que não acreditam são as pessoas daqui da Terra mesmo. Que ainda não tiveram oportunidade de viver em outros mundos. Ainda assim, eu não sei. Ainda assim, algumas pessoas que são daqui acreditam, né? Tipo, por exemplo, o povo africano. Então, mas aí é porque ele não é africano de fato, né? Mas você não falou que os negros e os chineses... Original, lá atrás, quando o pessoal de capela chegou, qual que eram as raças que tinham? Negros e amarelos. Mas os negros de hoje, os amarelos de hoje, entendeu? Né? Já não tem nada a ver com... Então, as pessoas da Terra, eles já estão reencarnados como branco, como negro, tudo quanto é jeito. Não tem como você definir mais. Qual que era a forma de definir? A crença na reencarnação. Essa é a forma de definir. Isso é a fala do Chico há muitos anos atrás. Né? Isso foi falado mas isso há não muda, muitos não. anos atrás. Não. Quando ele falou. Agora dá não, ele falou isso. Dá, porque agora, ele falou então os que acreditam na reencarnação não são desse planeta. Não são desse planeta. Ixi, é um fato. Não, mas não quer dizer. Não, mas isso eu já sabia. A questão de quem tem essa vontade de seguir o espiritismo e sente a responsabilidade, você acha que é da onde? A gente é endividado, muito endividado. A gente quer. A gente tem a responsabilidade maior por causa disso. Porque a gente é repetente. A gente já passou por um período de transição e a gente foi degradado. Engraçado. Entendeu? Então a nossa responsabilidade é maior. Então o Hitler pegou lá no subconsciente dele essa questão que vinha lá de trás. Eu sou superior porque eu vim de capela, eu sou ariano, e aí de repente achou. Aí muita influência também, né? Tem influência e a e missão tem. Dele era diferente do que aconteceu, não sei, umas coisas que eu já falo. Assim, ele. Tipo assim, que meio que distorceu no meio do caminho. Assim. Ele tinha a oportunidade de utilizar essa influência dele pro bem, né? Igual Napoleão. Napoleão, ele tinha que preparar, proteger a França para Kardec. Ele tinha uma missão interessante de nações, né? De trazer progresso e tal. Falhou. Se o Hitler chegou onde ele chegou, porque ele tinha uma missão de usar para acolher, né? E não separar, né? Mas ele foi lá para os pensamentos mais antigos e perversos que estavam guardados ali dentro dele, né? Que é o quê? Que eu sou superior, de onde eu vim é superior, então eu tenho que separar. Então, o que ele pegou? E outras pessoas para fazer isso junto com ele, né? Que são pessoas que afinizavam, né? Que acabou entrando desse grupo. Por isso que ele conseguiu muita gente para ajudar ele. De arianos, né? Só que arianos que acabou pervertendo, né? O pensamento, né? Então pegou e utilizou para o mal, né? E aí que ele fez? Quem não acredita em Jesus, por exemplo, os judeus não acreditavam em Jesus, né? Achavam que até hoje, né? Eles acham que Jesus não é o Messias, eles ainda esperam o Messias, né? Não sabia, não. Ainda esperam o Messias. Aí ele pegou o seguinte, como ele se considerava cristão, né? Ele pensou o seguinte: não, quem não acredita em Jesus é atrasado. Vou tirar ele daqui que tá trabalhando. Tem que separar, né? Não faz parte da raça pura.
E assim foi. Ele foi colocando alguns itens aí, noções, alguns itens para falar assim, ó, quem não tem essa característica não é o ariano. Então chega em influência, muita coisa, porque aí usa isso para poder, né, trazer não é só uma questão política, de dominação, tem essa questão espiritual. Com certeza. E o que mais me choca é as pessoas ajudarem ele, entendeu? Mas é porque ele não consegue fazer nada sozinho. Mas é não porque o que acontece? Então, mas o que acontece? Como o espírito inteligente, evoluído intelectualmente, tem esse poder magnético, tem o poder de hipnose, tem o poder de poder levar as massas. Mas por quê? Exatamente por isso, porque o povo ariano de Capela tinha essa responsabilidade de ajudar intelectualmente o povo a evoluir. Então, como eles tinham essa responsabilidade, tem até o poder sobre. Então, como ele deturpou as ideias todas, ele conseguia facilmente levar a deturpação para todo mundo. Assim como ele poderia ter levado também coisa mais magnífica e benevolente. Exatamente. Só que como Deus é perfeito, é bom, soberanamente justo e bom, o Hitler é um irmão nosso. E ele também merece evoluir. Então, qual que é o caminho dele agora? Existe a justiça divina, ele tem que colher o que ele plantou. Então, ele está preso em Plutão, 1000 anos. Só que existe a misericórdia divina, porque ele vai passar esses 1000 anos, ele vai passar pela renovação que ele precisa, e ele tem a ajuda do Gandhi que vai lá. É um que vai lá e tem acesso. E que ajuda. Então não tá, entendeu? O pior, vamos dizer assim, se a gente pode achar que esse é o pior caso, não sei se é o pior caso, mas vamos dizer que seja esse um dos piores casos. Você vê a misericórdia divina atuando de forma maravilhosa. Eu acho que às vezes tem se tornado o pior caso porque foi algo que se popularizou e as pessoas até hoje mantêm um pensamento negativo em relação de ódio, né, com relação à pessoa, né? Então, que a gente não pode entrar nessa questão de ter esse pensamento de ódio também, porque ele é um irmão e que ele vai evoluir. E que tá todo mundo conectado não, até também. Não tem né? ódio não, porque eu acho que eu tenho um pezinho lá também. A gente tem o nosso passado assim, tipo, a gente pode ter sido inquisidor, entendeu? Pode ter sido não coisas muito boas. Mas olha pra você ver, mesmo os piores recebem grandes oportunidades de até mesmo ser protagonista para levar o bem. Por exemplo, Lemarie, ele fez o que fez de forma horrível e teve uma grande oportunidade agora, que mesmo que ele não tenha aproveitado agora de novo, mas ele teve uma grande oportunidade, mesmo feito tanto mal assim, ainda para o Espiritismo, que é o Consolador, que é o que Jesus prometeu para consolar a gente, para explicar a sua doutrina, né? Então, mesmo os piores casos, ainda Jesus ainda dá a oportunidade, ainda transforma numa grande responsabilidade. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quanto mais responsabilidade a gente tem, a gente pode ter certeza que, porque a gente precisa de ter débitos. Porque não é porque a gente é missionário, espírito bom, é porque a gente está tendo uma oportunidade de renovar, né? Aí eles vão falar aqui na pergunta 66, a gente pode finalizar, mas só pra gente já... E agora também, são só os 2 ditados, não, gente, vamos encerrar. É só 2 ditados, rapidinho. Porque eles falam assim, ó, terias a gentileza de ditar-nos um e outro, cada um por sua vez, uma pequena locução espontânea sobre assunto de vossa escolha. Então cada um vai dar uma mensagem sobre algum assunto.
Meus bons amigos, sinto-me tão feliz em poder conversar um pouco convosco, porque ele fazia parte da equipe do Kardec, né? Quem que tá lendo essa mensagem que escreveu? É o Dr. Calvier, né? E ele fazia parte da equipe, né? Provavelmente, né? Porque olha só, sinto-me tão feliz em poder conversar um pouco convosco, que desejo dar-vos um conselho, não a vós particularmente que sois crentes, mas àqueles cuja fé ainda é vacilante ou que não a têm e a repelem. Porque ele não tinha, né? Lembra que ele falou assim que ele não tinha espiritualidade? Provavelmente ele era amigo deles, mas era um amigo assim que ficava mais à distância, né? É verdade que não posso ver aqui todos os meus confrades vivos que não acreditariam em mim. Entretanto, eu lhes diria que em vida repeli altivamente a verdade, embora sentisse no fundo do coração. Olha para você ver o tanto que é importante a gente dedicar as impressões, né? Os sentimentos que a gente tem, né? A maioria deles faz como eu, por um falso amor próprio, orgulho, vaidade, não querem concordar com o que por vezes experimentam. Estão errados, porque a indecisão faz sofrer na terra, sobretudo no momento de a deixar. Instruí-vos, pois, sede de boa fé. Em vida sereis mais felizes, assim como no mundo em que me encontro atualmente. Se realmente o quiserdes, virei conversar algumas vezes convosco. Graças. E agora o Vignal. Para que serve a astronomia e que nos importa o tempo que leva a bala de canhão para percorrer a distância que existe entre a Terra e o Sol? Porque não chega lá, né? Não tem gravidade, né? Assim raciocinam pessoas muito honradas que não veem nas ciências outros resultados senão a aplicação que pode ser dada à indústria ao seu bem-estar. Aqui que a gente fala assim, nós para que tá gastando dinheiro para ir para a Lua, a gente está usando aqui. Só que é graças a essa evolução, com esse gasto de dinheiro, com que consegue melhorar a vida das pessoas aqui na Terra, entendeu? O próprio Chico falou isso, falou assim, ó, a gente não pode julgar quem que está gastando dinheiro, igual hoje em dia a gente tem o Elon Musk, né, o Tesla, todas essas pessoas. A gente não pode julgar quem gasta com isso, é porque é justamente essas coisas que utiliza para o espaço, para outras situações, que traz depois conforto e evolução para a gente. Desenvolve outras coisas. Exatamente. Então, mesmo que a gente ache que não tenha utilidade por momento, existe a permissão de Deus, existe um propósito, nada é por acaso, né? Mas aí tá falando, nesse caso ele está falando da astronomia em si, mas é exatamente isso, o gasto que se dá, né, de dinheiro, de fosfato, né, de pensamento para essas coisas, né? Mas sem a astronomia, que razão teríeis para adotar o admirável sistema que estamos desenvolvendo, em vez de um outro, da autoria de espíritos ignorantes ou invejosos? Então, quer dizer, graças a essa evolução também científica, tecnológica, a gente desenvolve o nosso nível de raciocínio para a gente conseguir entender os sistemas mais elevados, né? A grandeza, né? Porque senão a gente não teria a lógica necessária para conseguir entender os conceitos mais elevados, entendeu? Se a Terra, como se pensava antigamente, fosse o ponto central do universo, imagine se até hoje a gente pensasse assim, né? Se os numerosos sóis que povoam o espaço, mas não fossem que simples pontos brilhantes fixados numa abóbada de cristal, que razão teríeis para admitir o passado e o futuro do espírito? Então, graças a isso que a gente consegue ver a reencarnação, o passado, o futuro do espírito, né? A gente viver em outros planetas. Olha para você ver o tanto que uma coisa é agregada e auxilia a outra, né? Uma coisa vai contribuindo com a outra. A astronomia, ao contrário, vem demonstrar que a vida planetária que circula em torno de nosso Sol reflete-se em redor de todos os que compõem a nebulosa, da qual nosso mundo faz parte. É aquela questão do que acontece a nível energético no planeta acaba influenciando os outros. Por isso que com a bomba nuclear, os seres de outros planetas vieram acompanhar a gente mais perto. Por quê? Com a utilização da bomba nuclear atrapalha
energeticamente os seres de outros planetas. Perfeito. É como se a gente visse num prédio. Se o fogo pega num andar, atrapalha o outro andar. Então, com a bomba nuclear, os seres vêm, porque isso já não atrapalha mais só a gente. Entendeu? Então, o que acontece aqui no nosso sistema influencia a galáxia, influencia a nebulosa, até porque as galáxias giram em torno das galáxias, nebulosas, então é tudo, magneticamente, tudo se influencia. É interessante a gente, né, ver das coisas de um prisma ainda mais, né, pleno. Que todos esses planetas são organizados de maneira diferente uns dos outros e que, em consequência, as condições de vida não são as mesmas. Então, em Júpiter, em Saturno, por que vivem espíritos mais elevados? Porque o planeta é gasoso, lembra que a gente estava falando sobre isso? No planeta gasoso, as condições vão ser outras. Então, são espíritos mais elevados que vão viver nesse planeta. Sois então levados a perguntar se Deus cria instantaneamente, e para cada corpo especialmente, o espírito que o deve animar. Por que razão teria julgado justo criá-lo aqui e não acolá, na terra e não em outro mundo, em tal condição e não em outra? Quer dizer, a criação do espírito não é instantânea, né? A gente está falando agora mesmo isso, né? São milhões, bilhões de anos do espírito assim que ele foi criado, até ele evoluindo, passando por vários planetas, até ele, né? Uma lógica inflexível vos leva assim a admitir como expressão da maior verdade a habitabilidade dos mundos. Porque é a consequência lógica das coisas, né? Uma coisa vai levando a outra. A pré-existência da alma e a reencarnação, porque uma coisa está ligada com a outra. Então a astronomia é útil, porque vos põe em condições de receber o esboço das sublimes verdades, que para vós serão desenvolvidas como consequência do progresso que o Espiritismo e a própria ciência farão. Tá vendo? Unidos. Porque auxiliada pela indústria, ela é chamada a vos levar à descoberta de muitas outras maravilhas que apenas teríeis podido entrever. Doravante, a astronomia e a teologia são irmãs e vão marchar de mãos dadas. Interessante que a gente estava falando sobre isso antes de ler a mensagem, né? Eu não tinha lido ainda. É verdade. Então, olha para você ver. É tema atual que passou no Fantástico, eles procurando água em outros planetas, em outra galáxia. E o Chico já falava que ia encontrar água na Lua, água em Marte, né? E lá atrás ele falava. E encontraram e comprovaram o que o Chico tinha falado, né? Pra você ver que o que ele vê, o espírito superior vê, é muitos mil anos à frente, né? Então, e hoje a gente estudando isso aqui, lendo isso aqui, a gente vê que é mais atual, igual você falou, agora que a gente está lendo, que a gente vê o tanto que é atual, porque o tanto que a gente está vendo que um está ajudando o outro e que a evolução vem mesmo, e que está vendo, porque aqui fala assim que está acontecendo exatamente o que a gente está estudando, porque aqui, ó, que apenas teria podido entrever, naquela época lá eles só entreviam, tinham só uma noção vaga do que era. Hoje a gente já consegue ver com muito mais clareza o que é essa evolução, né? Científica, tecnológica, e como um anda de mão dada com o outro. A questão dos aparelhos, né? Os médiums vão precisar de médiums ainda, mas só que vai facilitar a comunicação por meio de aparelhos. Falar com os espíritos, comunicar. Como assim? Você está falando aparelhos humanos? Aparelhos. No plano espiritual não tem os aparelhos? E aqui não é uma cópia imperfeita do plano espiritual? Não tem o psicoscópio que mede o que a pessoa está pensando, as imagens que consegue detectar? Então vão ser criados ainda os aparelhos que vão permitir, que são cópia de lá, né? Vão permitir essa aproximação maior, por isso que a ciência vai descobrir. Para ter uma comunicação mais
Você Não vê o sei. espiritual, vê o seu parente na tela, na televisão, conversar com ele. Vai precisar do médium ainda porque precisa do intermediário, né? Precisa do fluido, precisa do veículo, precisa das energias mediúnicas, mas os aparelhos vão permitir essa comunicação. Gente, daqui uns anos, muitos anos. não, porque já tem. Toda vez que eu falo já, pra ele que as coisas não, ele, não, porque já tem aplicativo de Android que você pode baixar, só que ainda é caro e é rudimentar, mas que permite você de alguma forma comunicar. Já existe. Não é uma coisa que está no plano das ideias. Eu ia zoar, eu ia falar aquele jogo de humano, aquele jogo de tabuleiro. Entendeu? Já existe e a gente vai ver isso porque ainda não faz parte, porque tem aquela questão seguinte: o que é divulgado é o que está mais no interesse do que seja bom divulgar, né, das ideias que as pessoas querem divulgar, mas já existe. Aí o interesse daqui 1, 2, 3 anos vai começar a aumentar e aí a gente vai começar a ver em vários lugares. Aí você vai falar, eu não falei! Mas o que a gente acha que seria 20 anos é para agora, é para 5, 10 anos no máximo. Porque a evolução, como nessa questão da regeneração, da transição, ela já está aí. Gente, vou trabalhar os corações aí, né? A gente está tendo a grande oportunidade de viver esse momento das grandes mudanças. Só que aí, para a gente conseguir participar das grandes mudanças, a gente tem que primeiro ter preparado e realizado a grande mudança e estar continuando realizando a grande mudança aqui dentro da gente. Porque esse é o principal. Porque senão pode ter mudança que for. A gente não acompanha, a gente não aceita, a gente não absorve. Então a gente tem que estar com a grande mudança aqui dentro de nós. E eu acho que a gente pode finalizar assim. Vamos ver quanto tempo deu? Tô pegando sereno, tá me dando dor de cabeça. Pegando o quê? Sereno. Aí eu te falei. Dá dor de cabeça. Chega um pouquinho pra